Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Michele, professora de Educação Física do Núcleo Regional de Francisco Beltrão. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de jogos e brincadeiras, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os jogos cooperativos. Então vamos fazer uma breve retomada da nossa aula anterior. Na aula passada, a gente falou um pouquinho da origem dos jogos e brincadeiras. Então a gente comentou que essas brincadeiras vêm lá do tempo da pré-história, onde eles já utilizavam-se da brincadeira como diversão, como um passatempo. Prof, mas como se sabe que lá no tempo do Homem da Pedra já existia esse tipo de brincadeira? Porque eles deixavam registrados desenhos, então, nas pedras, nas cavernas. Lembrando que nessa época, eles não tinham a linguagem oral e nem escrita. Então, a forma que eles se comunicavam era através da linguagem corporal, através do movimento e dos desenhos que eles deixavam registrados. Essas brincadeiras, a gente falou que são chamadas de brincadeiras populares. Por que populares? Porque elas são passadas de geração para geração, e fazem parte da nossa cultura. Por isso que a gente chama elas de patrimônio cultural. Então essas brincadeiras, o pega-pega, o esconde-esconde, a amarelinha, 5 Marias, todas essas brincadeiras fazem parte de brincadeiras populares e a gente já utilizou-se delas nas nossas aulas práticas, lembram? É também importante entender que antigamente as brincadeiras que eram criadas, elas também, além de ser criadas regrinhas, a brincadeira também era criado o brinquedo. Lembra que a prof falou da peteca, a prof falou do peão, as 5 Marias que utilizam lá as 5 pedrinhas para jogar? Então, eles brincavam utilizando a criação da brincadeira e a criação do brinquedo. Diferente de hoje, que a gente sabe que tem indústrias que fabricam, a gente tem meios tecnológicos que fabricam esse tipo de brinquedos. E também lembrando que vocês levaram como uma tarefinha de casa perguntar para o pai e para a mãe qual era o jogo e brincadeira que eles gostavam na época deles. Lembrando que brincadeiras populares também são conhecidas como as brincadeiras de rua. Mas vamos lá. Vocês sabem me dizer o que são jogos cooperativos? O que será que é jogo cooperativo? Aquilo que a gente coopera com o outro? Exatamente, Então vamos ver de que forma que a gente coopera com o outro. Então, os jogos cooperativos são dinâmicas, porque são brincadeiras, que a gente trabalha em grupo, onde o objetivo é despertar consciência da cooperação. A própria palavra já diz, cooperar. E promover também a ajuda entre as pessoas. No jogo cooperativo, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro e não como um adversário. Aqui é que está a característica principal dos jogos cooperativos, Que a gente não vê o outro como adversário, a gente vê o outro como um parceiro. O objetivo do jogo cooperativo, então, não é eu jogar contra o outro, é eu jogar com o outro. Então, toda a regra baseada nesse tipo de brincadeira vai ser para que no final a gente tenha o mesmo objetivo, A gente chama isso de objetivo comum. Prof, mas quais são os benefícios dos jogos cooperativos? Então, aqui tem alguns, mas são inúmeros outros. Vamos começar falando sobre a diversão, do lúdico, A ludicidade faz parte dos jogos e brincadeiras, então ela não podia ficar de fora. Tem a questão também da alegria, do entretenimento, mas um dos objetivos muito legais e um dos benefícios é que também diminui a frustração. Como assim, prof, frustração? Sabe aquele coleguinha que às vezes não gosta de participar da aula porque tem medo de perder, tem medo de ser criticado? Então, nesse tipo de brincadeira, não tem isso, porque você vai ajudar o seu colega. Então, a gente acaba incluindo ele também na brincadeira, como vocês conseguem perceber aqui na imagem, Todo mundo brincando com o mesmo objetivo. Então, a gente acaba trazendo e incluindo esse aluno que talvez não goste da competição. Também faz com que a gente se coloque no lugar do outro, Isso aqui a gente também conhece como empatia, Quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa que não gosta de brincar, que não gosta de interagir com o outro e às vezes por questões de medo ou vergonha. Então a gente acaba incluindo também o outro na brincadeira. Sem falar na socialização, que todas as brincadeiras trazem, Então a gente fortalece vínculos, fortalece amizades. Então aqui está alguns exemplos de algumas atividades que a gente vai também realizar na nossa aula prática. Mas vamos lá. Para a gente entender também o que entra dentro de um jogo, o que é uma brincadeira, a gente precisa entender a diferença entre brincadeira
jogo e esporte. As brincadeiras trabalham a nossa expressão, trabalham a nossa comunicação, a ludicidade e faz parte da nossa cultura, porque o brincar, por exemplo, o brincar de boneca, o brincar de carrinho, entra dentro de brincadeiras, porque acontece de forma espontânea. Faz parte da nossa cultura porque ela vem vindo aí dos pais para filhos, né? Então, a característica principal da brincadeira é não ter regras, tá? Não necessariamente ela precisa de regras, ela acontece de uma forma espontânea. Por exemplo, se você pegar o lápis aí e começar a bater na carteira, pode ser considerado uma brincadeira, né? Não possui regras e acontece de forma espontânea. Então, a gente tem como objetivo a diversão, não possui disputa e não exige regras. Já nos jogos, também é fonte de alegria, também é fonte de diversão, também é fonte de ludicidade. Só que aqui nos jogos a gente tem disputas entre adversários, né? A não ser que o jogo for cooperativo, que é isso que a gente está conversando agora, aí a vitória é de todos, porque esse é o objetivo do jogo cooperativo. Mas nos jogos existem regras, porém essas regras elas não são fixas, elas são flexíveis, a gente pode mudar e alterar conforme a gente quiser. Por exemplo, o caçador, né? O caçador a gente pode colocar regra aqui. O reserva tem 2 vidas, a gente pode estipular a quantidade de participantes em cada equipe. Então a gente pode mudar a regra, desde que essa regra ela seja conversada antes mesmo da brincadeira inicial. Esporte, aqui no esporte já tem o objetivo de competição, tá? De vencer. Esse é o principal objetivo. E aqui também a gente tem uma característica onde as regras elas são fixas, tá? Por que elas são fixas? Porque elas são regulamentadas por confederações e federações, tá? Geralmente, quem pratica o esporte? Atletas de alta performance, atletas de rendimento, que já fazem isso mesmo como profissão. Exemplo aqui o futebol, né? Mas a gente tem outros esportes como o basquete, o vôlei, enfim. Dentro dos jogos cooperativos, aqui tem algumas das propostas da prática que a gente vai realizar lá na quadra, né? Ou no espaço aí que a escola nos permite, né? O nó humano, então, que a gente inicia a brincadeira em círculo, onde o objetivo é soltar uma música, você tem que recordar quem você está segurando na sua mão direita e quem você está segurando na sua mão esquerda. Vocês vão se espalhar ao som de um stop ou de um apito, vocês têm que parar onde estão e procurar quem vocês estavam dado a mão direita e esquerda e segurar. Isso vai virar um nó, né? Vai virar ali no momento uma bagunça. E aí depois você se organiza de forma que você tem que desfazer o nó sem soltar a mão. E aqui então, por que um jogo cooperativo? Porque a gente tem a interação de um grupo, do coletivo, e no final não tem um vencedor ou vencido, né? Todo mundo precisa colaborar para que a apresentação, para que a atividade aconteça. Depois a gente também vai trabalhar a brincadeira do bambolê, onde a gente dá as mãos. E a gente vai passando então o arco sem soltar a mão, né? Então a gente vai passar pelo corpo todo até fazer a volta no círculo todo. Então o objetivo comum também é que todos colaborem para que todos sejam um vencedor. E outra brincadeira também é a brincadeira com arco, onde a gente dispõe arcos no chão e ao som do apito vocês têm que se localizar dentro dos arcos. A cada repetição, a cada etapa eu vou retirando um arco. E aí vocês têm que ir, vocês vão perceber que vai dificultando pela quantidade de alunos que vão ficando dentro do arco. Até que a gente esteja num grande número e vocês tenham que se organizar para que todo mundo caiba dentro do arco, sem deixar ninguém de fora, tá? Isso vocês vão usar a criatividade e a imaginação de vocês. Então eu quero agradecer pela atenção, pela participação e colaboração da aula. Agora é só a gente realizar na prática o que a gente viu na nossa aula teórica. Bora?